Se eu não tivesse com a fita até faria uma serenata pra ela que veio cair de morar em cima da minha janela. Se eu não tivesse com a fita até faria uma serenata pra ela que veio cair de morar em cima da minha janela. Deitada acordada no quarto, espantando os mosquitos, enquanto eu faço um remédio da minha cabeça, misturando mel de abelha com bicarbonato de sódio, só pra deixar a garganta em dias, cobrindo sua surdez. E porque já somos pessoas sem ódio, misturando mel de abelha com bicarbonato de sódio, só pra deixar a garganta em dias, cobrindo sua surdez. E porque já somos pessoas sem ódio. Foi meu pai que me fez entender que Moa do Catendê era o DJ do baile. Num ensaio, lá do alto eu te avistei, num samba de Milton do Ilê, que é rei na liberdade. Eletrizou o afoxé, boca de alto-falante, na alma dos filhos de Gandhi, no terreiro de Jesus. Das 6 cordas o aço, me fiz forte no abraço, da guitarra uma cruz, nada foi por acaso. Em outro plano me via, ano a ano, me juntando aos novos afros baianos e a magia. E a magia era o som da alegria, seus filhos de toda a Bahia. Se mata a saudade cantando. Esse foi o poema que fiz pro meu pai. É até curioso que eu comecei ele, né? Ainda mostrei o início para ele, que a ideia era a gente fazer uma música junto. Eu falei para ele, pai, eu falando de você e você falando do meu avô Dadinho. Olha que barato. Era a ideia, ele falou, isso aí, numa tarde você passa lá no escritório e a gente faz. Porque ele é um cara que tinha assim um prazer e uma necessidade vital de trabalhar. Seja fosse na estrada, né, nos finais de semana, nos shows, como também acordar todo dia e dar sua caminhada para o seu escritório. Ele tinha um escritório como essa coisa da labuta diária. Acordar e né, botar uma roupa e ir trabalhar. Então, eu chegava no escritório, ele, o que tem para resolver aí hoje? Tem uma conta para pagar, tem isso, tem aquilo. Vamos, pedido de show, fechava um show ali, não sei o quê, pegava o violão, fazia uma música nova, ligava para um parceiro. Então era assim, era o tempo inteiro. Então ele falava assim, passa lá no escritório que a gente termina essa música num tapa. Dessa ideia, no meio, acabou ele partindo, né, nesse 13 de abril de 2020. E eu falei, pô, agora eu vou completar o poema todo falando dele, né? Mas é tanta coisa, vou voltar aqui para falar um pouco da infância dele, né? Um menino que teve a formação, toda a sua formação musical vinda dos rádios, dos alto-falantes espalhados pela cidade. Uma cidade de Ituaçu, na Chapada Diamantina, uma cidadezinha muito, muito pitoresca, uma cidade que naquele tempo, então, devia ser uma coisa maravilhosa, assim, porque realmente era uma cidade do interior, assim, totalmente nativa, né, do jeito que, vamos dizer assim, toda original, né?
Hoje a gente tem essa coisa né, da globalização que tirou muitas características do... Mas naquela época, durante muito tempo, eu ainda pude, como menino, ia com ele em Ituaçu, conhecer aquela Ituaçu, uma cidade, né, que tinha cachoeira, gruta. Meu pai, inclusive, se casou com minha mãe nessa gruta, a Gruta da Mangabeira. Tinha uma lenda lá, famosa, que um cara, um cavalo, no seu cavalo, cavalgando, caiu num buraco fundo da beça e foi parar dentro da gruta, e aí assim se descobriu a Gruta da Mangabeira, né? Tem até uma música que ele fala: sou natural da Gruta da Mangabeira, sou de barranco de beira de rio, canto e assovio, desabafo e desafio. Os pés molhados sobre a terra enxuta, chupando manga na beira do rio. Sou natural da Gruta da Mangabeira, sou de barranco de beira de rio, canto e assovio, desabafo e desafio. A voz do rio, a minha voz, a minha vez, a vez de nós. Um tanto faz, um tanto fez. Um tempo atrás, um sim, talvez, 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? Os pés molhados sobre a terra enxuta, chupando manga na beira do rio. Sou natural da Gruta da Mangabeira, sou de barranco de beira de rio, canto e assovio, desabafo e desafio. A voz do rio, a minha voz, a minha vez, a vez de nós. Um tanto faz, um tanto fez. Um tempo atrás, um sim, talvez, 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? 1, 2, 3. Onde está seu nariz, rapaz? Onde está a sua paz? Meu avô, minha avó, né, pessoas maravilhosas, uma família muito doce, que sempre teve como marca aquela coisa suave, assim, que eu tenho, como minha tia, que é assim uma referência à família, sempre falava: não, a gente é muito tranquilo, é muito só agora se pisar no nosso calo a gente e essa era uma característica forte da família Moraes, assim. E meu pai tem uma coisa curiosa, que ele era diferente um pouco dos outros irmãos, ao mesmo tempo que tem uma semelhança física impressionante, assim, com o Eduardo e Pilô, que são os dois. Eu, quando era pequeno, chegava a confundir meu tio Pilô com meu pai, tão parecido que era, né? Aquele mesmo bigode, mesmo cabelo, mesma voz, timbre de voz muito parecido. Mas como a casa já estava cheia, né, botaram meu pai para ser criado pela avó, assim, né? Aqui tá muito cheio, é coisa muito comum isso no interior, né? Meu pai foi criado pela minha avó ali. Todo mundo ali perto e tal, mas eu vou dizer que ele tem ressentimento, assim, mágoa, assim, mas ele ficou um pouco, né, assim, pô, eu fui, né, logo eu fui meio aquele leve sentimento de patinho feio, assim, mas, né, mas foi muito bem criado, então também não tinha o que... E meu pai sempre teve uma relação assim linda com os pais dele, né, com meus avós.
Meus avós muito preocupados porque os outros irmãos, todos com as profissões já direcionadas. 2 professores, sabe, super professores, todo mundo já se encaminhando daquela forma, né, mais que deixavam o pai e a mãe tranquilos. Esse aqui está direcionado, esse aqui já está direcionado. Esse aqui. E meu pai começou a se apaixonar pela música, ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo Ângela Maria, ouvindo, né, devia ser uma trilha, né, maravilhosa, Jackson do Pandeiro. Imagina, ouvindo isso pelo alto-falante da cidade, ele foi tomado por uma paixão pela música e ele começou a... O primeiro instrumento, meu pai, foi a sanfona. Até acho que por causa dessa força que Luiz Gonzaga tinha na época, do surgimento de Luiz, né? Que é até parecido com a história, essas histórias desses nordestinos que vinham para o Sudeste em busca do sonho de viver da música. Porque quem que eles iam encontrar lá em cima? Que gravadora, né? Que olheiro eles iam encontrar lá em cima para... Então tinha que descer mesmo, né? Quando eu vi o filme do Luiz Gonzaga, eu vi muita semelhança. Porque ele desce uma vez, ele volta, depois ele volta com mais coragem. Meu pai falou para mim, eu pensei várias vezes em voltar quando ele saiu. Porque ele tinha um ninho ali, mas ele foi fazer o científico em Caculé, cidade vizinha, por algum motivo, não sei, vaga, escola, alguma coisa. Foi fazer o científico. E de Caculé ele viu vários caras tocando violão, já começou a se apaixonar pelo violão. Nessa ele foi para Salvador, arrumou um emprego num banco, meio de boy, assim, aquele emprego ali, boy do gerente e tal. Era bem um xodó do gerente, o gerente gostava dele a beça. E ele falou que o gerente tinha um violão bom danado na sala. Quando o gerente pedia para ele pegar um negócio na sala lá, ele abria o violão, fazia uns 3 acordes assim, rapidinho, guardava e voltava. Falou que o violão era maravilha, rapaz. Ele já doido com o violão, né? E aí que ele aparece quem ele viria a chamar de mestre, né? Eu sempre quis entender ao longo da minha vida. Meu pai sempre me falou, meu mestre é Tom Zé. Tom Zé, que nós tanto admiramos, Tom Zé que é além de ser um compositor, um músico incrível, Tom Zé é de uma inteligência, de uma... assim... Sei lá, Tom Zé, falando do Brasil, é como você vê assim, no nível de um Ariano Suassuna, de um cara assim, né? E o Tom Zé era professor de violão nessa época, imagina. Para se virar, acho que ele já tinha um estudo e tal, já tinha um... Meu pai foi ter aula de violão com o Tom Zé, em Salvador já. Tom Zé, em entrevista recente, meu grande amigo Cassim, que fez um trabalho com ele, me contando como é que foi esse encontro, né? Ele contou que o Tom Zé falou para ele o seguinte: Moraes foi meu melhor aluno de violão, foi o melhor aluno de violão que eu tive. Tudo que eu ensinava para ele pegava rápido. Com 5 aulas, eu ensinei tudo que eu podia ensinar de violão a alguém, ele já sabia. Aí eu falei para ele: vai embora que eu não tenho mais nada para te ensinar, não. Vai agora, vai à luta aí e tal. E aí Tom Zé ainda veio a ser o cara que, como ele conhecia Galvão também, e o Galvão estava também indo para Salvador buscar um lugar buscar qualquer teto para dormir, para morar, né? Uma pensão, um lugar que fosse. Meu pai estava morando na pensão da Dona Maritó, né? Foi aí que começou, né? Tom Zé falou: vai lá, ele está numa pensão, tal lugar, isso aqui, você tem que conhecer Moraes, vocês têm que se conhecer, vai dar, pô. Tom Zé já teve essa visão, assim, que ia dar certo esse encontro, né? Galvão chegou lá, deu outra, se encontraram. No primeira vez, cara, o pai pegou o violão, que eles começaram, primeiro encontro, assim, já saiu a primeira música de cara. Quando você chegar, é mesmo que eu estar vendo você sempre brincando de velho, me chamando de Pedro, me querendo menino,
que viu de relance, talvez um sorriso em homenagem a Pedro. Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, é mesmo que eu estar vendo você sempre brincando de velho, me chamando de Pedro, me querendo menino, que viu de relance, talvez um sorriso em homenagem a Pedro, Pedro Drummond. Bim, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bim, bim. Bim, bom, bim, bim, bom, bim, bom, bim, bim, bom, bim, bim. Fique quieto que tudo sana, e a língua portuguesa, a língua da luz. A lusitana fez de você o primeiro guri. Meu gurizinho, água mole em pedra dura, pedra, pedra até que Pedro. Fique quieto que tudo sana, e a língua portuguesa, a língua da luz. A lusitana fez de você meu primeiro guri. Meu gurizinho, água mole em pedra dura, pedra, pedra até que Pedro. Começaram a fazer uma música atrás da outra, cara. Começaram... De repente chegou Paulinho e formou esse trio. Maravilhoso. Paulinho era um cara que parecia irmão do meu pai, eles pareciam irmãos, assim, eles se pareciam. Paulinho vinha com aquela voz também bonita, aquela voz que misturava uma coisa moderna, rasgada de rock, com ao mesmo tempo com aquela coisa dos cantores clássicos da época, com aquele vibrato bonito, com aquela coisa do crooner mesmo. Ficou esse trio, né? Num passeio no Campo Grande ali, meu pai e Pepeu se encontram do nada e se falam, porque tinha ali perto tinha um bar Brasas, que era tipo uma espécie de baixo Campo Grande, vamos dizer assim, que todo mundo se encontrava no Brasas e tal. Pepeu era do Garcia, uma família também grande como a dele. Andando pelo Campo Grande, os dois se encontram. Graças a Deus aconteceu esse encontro, porque esse encontro, cara, veio a ser assim uma das coisas mais incríveis musicalmente depois o que viria a acontecer disso, né? Se tratando de Novos Baianos e de música brasileira, que é o fim da briga da guitarra e do violão, o fim da briga do acústico com o elétrico. O encontro tinha passeatas aqui dizendo que a guitarra elétrica era americanizada, isso e aquilo. Os caras não tomaram conhecimento, cara, não tinha espaço para purismo. Eles, na verdade, eles estavam em outra, eles estavam muito na frente, esses caras abriram portas, sabe? Foi abrindo porteira atrás de porteira. Então era assim, o violão entrando no rock, como se o violão estivesse entrando, meu pai estivesse entrando na banda do Jimi Hendrix, e o Pepeu com a guitarra dele entrando vamos dizer assim, num grupo de samba, como se fosse assim, um fundo de quintal. Aí vem a chegada da Baby, né? Você vê como é que são a mágica dos encontros. Podia ter uma cantora mais perfeita que a Baby, que era uma cantora também com uma ousadia, com uma pegada que, para segurar a onda daquela turma, uma cantora, se não tivesse a segurança, a musicalidade, a segurança rítmica, a pegada, a personalidade e o timbre lindo, a suavidade, que ela quando cantava suave era lindo, quando ela cantava forte ela adorava a energia do rock and roll, ela adorava cantar suave, né? E então assim, tínhamos ali formado já né, além da base percussiva, com charge de negrita, com baixinho, que era perfeito, né? A gente tinha ali um poeta, grande poeta com estilo único. Aí meu pai começou a fazer letra aos poucos também, com aquele convívio com o Galvão ali, meu pai começou a se tornar um letrista, mas no início era meu pai musicando as letras do Galvão.
com mais o Paulinho, com outro grande cantor, Pepeu, Baby. Imagina numa mesma banda você ter todos esses elementos. Então, eles foram fazer um show chamado Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal, imagina. E é assim, uma loucura. Eles mesmo faziam um cenário, sabe? Botaram uma trave de futebol no fundo, as camisas. Pô, os caras, né, já tinham essa visão de levar o universo deles ali pro... Né, era como se fosse um time mesmo, um time ali... Fizeram um show no Vila Velha, que deve ter sido 2 dias de show, 3. Eles não sabiam o que ia dar. Cara, acabou que a bilheteria foi bem pra caramba, entendeu? Eles arrebentaram no Vila Velha. Quando eles viram quando foram apresentar pra eles, entregar pra eles a parte da bilheteria, eles não acreditaram. Pô, era uma grana assim que eles nunca tinham visto. Quando eles viram aquilo, eles viram o quê? A oportunidade, vamos pro Rio porque a gente precisa encontrar alguém lá para mostrar nosso trabalho. Alguém era o quê? Alguém de gravadora, alguém, né? Os selos estavam todos aqui, eu em São Paulo. Isso a gente vê vários que tiveram que descer, né, com esse sonho. Se ficasse lá, você no máximo ia conseguir tocar ali, quiçá num barzinho, né? Quiçá num... Enfim. Então vieram pro Rio com essa garra, com essa autoestima. Esses caras tinham autoestima, bicho. O seguinte, se você quiser estudar sobre autoestima, estuda Nova Baianos, porque eles não tinham nada para acreditar, que eles iam dar certo, sabe? Eles só tinham realmente uma fé no trabalho deles, assim, uma coisa assim que assim, eles tocavam assim, cara, eles tinham certeza, esse negócio aqui vai dar certo, sabe? Meu pai falava assim, pô, eles chegavam num lugar, os caras falavam assim, pô, vocês são músicos, toca uma música aí. Aí eles largavam 14, assim, sabe? Tipo... Aí os caras ficavam chapados, cara. Nelson Motta passou por isso. Nelson Motta, o dia que viu, eles chegaram no lugar que Nelsinho tava, né? Foi isso. Pô, já tinha escutado falar, né? Toca uma música aí. Os caras desciam 15, assim. Pô, Nelson Motta ligou. Ligou acho que pro João, né? João Araújo. Falou, João Araújo atendeu e falou o seguinte, eu tô com a maior banda do momento aqui na minha frente. Você precisa ver isso, não sei o quê. E aí eles começaram a ser descobertos no Rio como grande novidade. Na época eram os Secos e Molhados, né? Uma turma ali aparecendo. Aí começa a saga deles no Rio de Janeiro. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. Meu pai, por sua vez, se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim. Meu pai, por sua vez, se liga na minha e nos botecos onde passa não dá outro papo. Eu sou o caso deles, sou eu que esquento a vida deles. No fundo, coloco os velhos no mundo, boto na realidade, mostro a eternidade. Senão eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso. Levavam tudo na esportiva, ficavam contando com a sorte e não se conformariam com a morte. Minha velha é louca por mim, só porque sou assim. Eu
sou o caso deles, sou eu que esquento a vida deles. No fundo coloco os velhos no mundo, boto na realidade, mostro a eternidade. Senão eles pensavam que tudo era divino, maravilhoso. Levavam tudo na esportiva, ficavam contando com a sorte e não se conformariam com a morte. Minha velha é louca por mim, só porque eu sou assim.